Semana passada foi aprovada pelo Senado Federal a Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que trata de questões relacionadas a diversos aspectos da vida de pessoas com algum tipo de limitação física ou intelectual, como educação, saúde, trabalho, infraestrutura urbana, cultura, esporte. Então, hoje, no quadro Tudo Mais Direitos, a gente está recebendo aqui o Procurador Federal e presidente da Associação RS para Desporto, para nos falar justamente sobre a lei, né, e destacar alguns pontos aí, para quem, evidentemente, não sabe, né, do que tem direito aí. Boa noite, seja bem-vindo aqui no Tudo Mais, tudo bom? Boa noite. Eu queria saber o seguinte, o que mudou, digamos assim, né, o que era e o que ficou agora? Olha, a principal coisa que mudou com a aprovação do Estatuto foi a própria conceituação de pessoa com deficiência. Antes do Estatuto, nós tínhamos uma conceituação vinculada à patologia, tratava a pessoa com deficiência como portadora de alguma patologia, ou física, ou visual, ou intelectual. Hoje, o Estatuto ele acolheu uma definição que foi trazida pela Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU. E essa nova conceituação, ela estabelece uma relação entre a pessoa e as barreiras trazidas pelo meio, não mais por patologias. Foram ouvidos, digamos assim, os pedidos dessas pessoas, o que realmente era a dificuldade foi resolvido? Sim, houve um processo, porque o Estatuto ele está tramitando, ele tramitou 12 anos no Congresso, né? Então, durante esses 12 anos, houve muitas reuniões, muitas audiências públicas para debater o tema, né? E mais nos últimos 2 anos acelerou-se essa produção em relação ao tema. A deputada Mara Gabrilli, ela liderou essa criação de fóruns, se abriu até na internet uma página no eDemocracy, que é uma plataforma voltada para receber propostas. Então, o movimento foi bem, ouviu-se bastante o movimento para se produzir esse estatuto. E assim, os locais, por exemplo, porque os cadeirantes sempre reclamaram, né, de muitos locais, principalmente locais aí, teatros, enfim, lugares para diversão, né? Sim. E isso já foi consertado, ou seja, o que estava com problemas? Olha, essa questão da acessibilidade física é uma questão que nós já temos uma legislação exemplar mundialmente, pelo menos desde o ano 2000, que é a Lei 10.098. Só que não, né? Então, é uma questão que depende menos de legislação do que de vontade política, de mudança de cultura, mudança de paradigmas, de educação, tanto do poder público como dos proprietários de estabelecimentos. Os empresários, proprietários de estabelecimento, eles têm que se dar mais conta de que o público das pessoas com deficiência hoje é um público de 25% da população. Então é um público consumidor grande. Tu vai ter aqui em Porto Alegre, tu tem um universo de pelo menos 300 mil, 400 mil pessoas, adotando esse critério dos 25% aí, que são consumidores em potencial. Então, um cara que abre um restaurante, ele tem que ter essa noção de que, é um grande público de cadeirantes, de pessoas com deficiência que vão vir no meu restaurante. Então, não porque a lei diz que ele tem que ter um cardápio em braille, que ele tem que ter um banheiro acessível, não por isso, até pelo potencial econômico dele ter. Ele tem que se dar conta que ele está perdendo dinheiro, né? Exatamente. É bem por aí. Essa é a mentalidade que tem que se começar a disseminar aí, não pela lei, né? Porque não adianta, uma coisa que eu tenho dito até sobre o Estatuto, não adianta tu ter a melhor lei do mundo que o Brasil tem. O Brasil tem hoje a melhor lei do mundo, com o Estatuto ficou melhor ainda do que já era. Só que a gente precisa colocar em prática essa lei. Esse é o grande desafio, né? Tu acha que essa é a principal dificuldade que a gente tem hoje? Ou tem alguma dificuldade que não foi colocada aí nesse estatuto e que deve ser ainda? Olha, o Romário, que foi o relator lá no Senado, né? Ele falou muito que ele batalhou muito para aprovar com celeridade essa lei,
pelos 12 anos que ela já tramitava. E ele reconheceu que o Estatuto não contempla tudo que deveria ser contemplado, mas ele deu uma declaração que eu achei interessante, que era melhor a gente aprovar assim, mesmo ficando algumas coisas para trás, do que a gente postergar por mais tempo os avanços que poderiam ser introduzidos, né? Então, eu acho que a lei, ela traz muitos avanços, ela traz aí 75%, 80% do que a gente precisava em termos legislativos. Claro, fica alguma coisa para trás, mas eu acho que o movimento tem que construir isso que não foi contemplado. E o trabalho que vocês desenvolvem nessa associação, que tu és presidente? Ele é um trabalho voltado para o esporte paralímpico e também para o lado do reconhecimento de direitos, para a parte sociocultural, para a inclusão de mercado do trabalho. Então a gente desenvolve vários projetos em várias áreas com o objetivo de mudar paradigmas da sociedade em relação à pessoa com deficiência e transformar essas pessoas em protagonistas na sociedade. A gente está mostrando aí o site, inclusive. O site ele tem bastante coisa sobre o novo estatuto, as últimas notícias ali tem inclusive uma notícia que o pessoal postou hoje lá que traz os avanços com o novo estatuto. Essa questão que tu me perguntaste, né, do que avançou, o que mudou, o que tem de novo, né? Tem no site ali o pessoal. E é super importante para vocês, com certeza, participações como essa de um desportista, né, do Romário, por exemplo. Pessoas que levantem essa causa. Com certeza. O Romário, ele trouxe... hoje em dia ele é praticamente um capitão aí do movimento das pessoas com deficiência, né? Para utilizar esse linguajar esportivo, ele é um cara que acrescentou muito, ele colocou os temas da inclusão e da acessibilidade na pauta de prioridades da sociedade, que era uma coisa que a gente precisava. A gente precisa todos os dias ter esse tema na pauta, no debate diário da sociedade, para que a sociedade comece a se conscientizar a respeito dele, porque senão, se a gente não falar a respeito de acessibilidade, de inclusão, aquilo fica sendo uma coisa engavetada. E eu ia te dizer isso, inclusive, que na verdade, com tudo tu disseste, até com o estatuto ficou ainda melhor a nossa lei e tal. Mas a luta não acabou, né? Não, tá longe de... Tá no começo. Tá no começo, com certeza. O que tu acha, assim, que agora fica sendo prioridade, assim? Claro, a primeira coisa é botar em prática, né? As coisas, mas e depois, assim, o que tu acha que ainda falta? Eu acho que a prioridade é, como tu disse, colocar em prática. Eu acho que conseguir colocar. Colocando em prática, tu vai, a inclusão ela é bem natural. Ela é um processo que a gente já conseguiu ver que funcionam as políticas afirmativas que a lei estabelece. O Estatuto estabeleceu várias políticas afirmativas, reforçou algumas que já existiam, como, por exemplo, a questão da inclusão das pessoas no mercado do trabalho, a reserva de cotas em concurso. O Estatuto ele trouxe agora a reserva de cotas para o ingresso nas universidades, que é muito importante. E essas políticas afirmativas, elas vão criando um efeito de cascata. Quando tu estabelece ali reserva no mercado de trabalho, as empresas são obrigadas a contratar as pessoas com deficiência, elas têm que obrigatoriamente sair de casa, elas têm que se qualificar para ocupar aquelas vagas, elas começam a ter renda, tendo renda elas começam a comprar carro. É um mercado, comprando carro elas começam a ir em restaurante, então tu tem um efeito cascata, uma coisa vai Agora que falaste em carro, rapidamente o transporte, hein? Porque eu cansei de ver em reportagem a história de que os ônibus têm aquele degrau, daí não funciona, daí alguns não usam, daí o ônibus não para. E aí, já se resolveu isso, não? Não, ainda estamos bem longe de resolver, apesar da lei... A lei de essa 10.098 que eu mencionei do ano 2000, ela tinha fixado 10 anos, era um prazo de 10 anos para que as empresas... É um prazo, né? É um prazo longo, Nossa. Né? O prazo terminou em 2010, as empresas não estão conforme a lei, ainda falta muito. Os ônibus de transporte interestadual, por exemplo, nenhum carro é adaptado. Se tu quer ir de Porto Alegre a Tramandaí no verão,
tu tem que ser carregado para dentro do ônibus. Táxis também, se tem dificuldade, os taxistas não querem ajudar. Porto Alegre, no domingo, na Maratona de Porto Alegre, eu falei com o secretário de Acessibilidade, o Raul Cohen, aqui de Porto Alegre, ele me prometeu que em breve teremos táxis aí adaptados, que a prefeitura já está com o processo de licitação. Agora é difícil, né? Porque tu vê, é uma luta, como tu disse, alguns prazos são enormes, né? Não se consegue cumprir nesses prazos, tu imagina? Exatamente. É complicado. E um dos problemas que eu vejo para a efetivação desses direitos são as instituições funcionarem um pouco melhor. Vou te citar um exemplo, o Ministério Público. O Ministério Público é o grande guardião da lei e é quem tem que fazer a lei ser cumprida. Se tu fizer uma pesquisa jurisprudencial, tu vai achar pouquíssimas iniciativas do Ministério Público, especialmente do gaúcho, aqui fica uma crítica, pouquíssimos precedentes originados de ações vindas daqui. Provindas do Ministério Público gaúcho. Tu encontra algumas de São Paulo, tu encontra algumas de Pernambuco, do Rio de Janeiro, ações civis públicas para defesa dessa legislação maravilhosa que a gente tem. Do Rio Grande do Sul tu encontra pouquíssimos. Então o Ministério Público precisa exercer o seu papel aqui no Rio Grande do Sul de guardião das leis de defesa das pessoas com deficiência com mais afinco. Vamos arregaçar as manguinhas, ou seja, vamos trabalhar porque a coisa está indo, mas tem que continuar a luta, né? Obrigada pela tua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Valeu, volte sempre aqui no Tudo Mais. Depois do intervalo.